Olá, caro aluno, cara aluna. Eu sou a professora Cirlei Piteri. Estou aqui para lhe dar as boas-vindas para a nossa disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais, Unidade 1. O mercado financeiro e de capitais se desenvolveu junto com o sistema capitalista. Então não dá para a gente imaginar esse mercado financeiro de capitais num outro sistema que não seja o capitalista, que tem mais ou menos uns 300 anos, mas ele evolui dia a dia em função das grandes mudanças que vão acontecendo no mundo. Só que antes disso, nas sociedades primitivas, mais ou menos até a Idade Média, que foi um longo tempo, as pessoas viviam num sistema de relações sociais. Então, quando uma pessoa emprestava um bem ou um serviço para uma outra, não se esperava nada em troca, ou no máximo uma retribuição do mesmo tipo, numa situação de aperto. Entretanto, com o surgimento do comércio e, consequentemente, o surgimento do dinheiro, esses empréstimos passaram a ser cobrados. Então, o empréstimo de um bem a um serviço ou até de dinheiro tinha uma remuneração para pagar esses serviços. E o que acontece? Uma sociedade que estava habituada a viver em relações sociais passou a achar isso uma coisa muito antiética, muito esquisita, e recebeu o nome de usura. Então, esse pagamento, essa prática de pagar por empréstimos, se chamava usura. Isso durou um longo tempo até que as pessoas se habituassem a isso. Entretanto, no final do século XVIII, alguns legisladores trataram de regulamentar isso e criaram leis para definir o que era razoável de ser cobrado por empréstimos de dinheiro ou de serviços e aquilo que não era. Então, é assim que nascem os juros, que eles passam a ser definidos por lei. Então, aquilo que está dentro da lei é juro, é legal. Aquilo que está acima é ilegal e era considerado extorsão, uma cobrança abusiva. Há alguns exemplos aqui no Brasil. Por exemplo, em 1933, houve um tabelamento dos juros em 6% ao ano, mas com as mudanças que ocorreram ao longo do tempo no capitalismo, só foi revisto isso em 1988 na nossa Constituição, quando se estabeleceu em 12% ao ano. No século XXI, o que acontece? O Brasil entra numa economia globalizada e não funcionava trabalhar com juros tabelados. Então, uma emenda constitucional acabou liberando os juros e as taxas para acompanhar o movimento de mercado. Como vocês devem se lembrar das aulas de economia, o sistema econômico que vigorou durante o século XIX era um sistema de visão liberal. Com esse sistema de cobrança de juros por empréstimos, então logo surge um modelo de negócio que é a intermediação financeira, que nada mais é do que instituições financeiras que se organizam para intermediar empréstimos e investimentos de pessoas. Então, de um lado você tem os investidores que não gastaram tudo que têm, então eles vão aplicar esse dinheiro e depois de um certo tempo vão receber juros por isso. Do outro lado, tem os tomadores de empréstimos que precisam de dinheiro, que recebem então e depois de um certo tempo pagam os juros. A diferença entre a taxa de juros do que foi pago com o que foi recebido é chamado de spread bancário. Então, voltando aqui um pouco para a nossa economia, o mercado financeiro e de capitais ele está inserido aqui no mercado de bens e serviços. Nessa visão liberal, a regulamentação era muito leve. O Estado atuava minimamente para poder regular essa economia. Por quê? Porque se acreditava que a lei da oferta e da demanda era suficiente para equilibrar o sistema econômico e manter os preços de equilíbrio. Entretanto, esse sistema começou a mostrar fragilidades. Já logo no início do século XX, teve a quebra da Bolsa em 1929, na quebra da Bolsa de Nova York, que colocou os Estados Unidos numa grande depressão que durou uma década. E isso coincidiu também com um período
da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então foi uma fase que o mundo viu o sistema capitalista muito fragilizado. E isso precisava ser repensado. Então surge um economista inglês, que foi considerado um dos mais brilhantes do século passado, que foi o John Maynard Keynes, que ele resolveu estudar o capitalismo, o fluxo fundamental dessa economia liberal, para tentar descobrir o que estava errado. Porque ele achava que o capitalismo era ainda um sistema mais adequado para esse mundo que estava sendo industrializado. E ele descobriu 3 vazamentos importantes no fluxo circular. O primeiro deles era o excesso de poupança. Então, as pessoas não conseguiam reinvestir tudo o que sobrava na economia e precisava reinvestir para esse dinheiro voltar para a economia. Então, ele considerou que tinha que ter um mecanismo para reinvestir, que seriam os investimentos. O segundo vazamento eram as importações. Toda importação leva dinheiro para fora do país. Então, precisava compensar isso de uma outra forma, trazendo dinheiro, mediante as exportações. E, por fim, os impostos que iam para o governo e que deveriam retornar para a economia em forma de políticas públicas, como saúde, educação, previdência e outros. Então, o Estado liberal foi substituído, na maioria dos países capitalistas do mundo, pelo Estado regulador, que é conhecido como a visão keynesiana. Então, no lugar da oferta e demanda se autorregularem, surge o que? As políticas econômicas, elas trazem o Estado, por meio de Constituição, por meio de legislação, para poder controlar, então, esse mercado de tal maneira que o capitalismo ficasse mais em equilíbrio. Então, aqui as políticas econômicas, basicamente, são 3. É a política fiscal, que é responsável pelo planejamento orçamentário do Estado. A política monetária, que ela está muito relacionada com o mercado financeiro e de capitais. Ela é responsável por controlar a quantidade de dinheiro na economia, a oferta de moeda, taxa de juros, inflação, balança de pagamentos e, principalmente, o nível de emprego. Porque a política monetária é responsável por esses itens de tal maneira que a sociedade tenha um pleno emprego. Esse é o objetivo final. E a política cambial, então, administra as operações financeiras entre países, que são as exportações e as importações. Um dos primeiros elementos importantíssimos para a política monetária é a inflação. Então, a inflação, o que é? É, na verdade, um aumento generalizado de preços que acontecem nas economias por conta de oferta, demanda de produto influenciada por fatores externos. Ao contrário da inflação, a gente tem a deflação, que é uma diminuição generalizada de preços. Quando que isso acontece? Quando diminui muito a produção e as pessoas acabam não tendo dinheiro para comprar e também acabam não comprando. E a estagflação, que seria uma terceira expressão aqui, ela surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. Como o próprio nome diz, é uma estagnação com inflação. Então, estagnação econômica é um alto nível de desemprego. Por que surgiu? Porque teve a crise do petróleo e que ocasionou, então, uma falta de oferta de produtos e os preços subiam e também um alto desemprego. Bom, agora a gente olhando esse gráfico, a gente pode perceber aqui o movimento de dois dos principais indicadores de inflação. O primeiro deles é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para que servem esses indicadores? É para justamente controlar, para o governo estabelecer políticas de acordo com a variação desses indicadores. Então, a gente pode observar aqui que tem 2 linhas. Essa vermelha é o IPCA, que é a média ponderada dos produtos da cesta básica que compõe, e o IGPM, ele é muito utilizado em correção e indexação de contratos, como os de aluguéis, por exemplo. Então, aqui eles têm mais ou menos, essas 2 linhas têm um comportamento similar, mas variam um pouco em função do comportamento de mercado.
Um segundo item muito importante são as taxas de juros. Então, são inúmeras taxas de juros que existem. Entretanto, nós temos duas aqui que são fundamentais para que as políticas monetárias possam estabelecer as suas metas. A primeira delas, que é conhecida como Selic efetiva, Selic vem de um sistema especial de liquidação e custódia que existia até 96. E o governo, então, se baseava nessa Selic, que é conhecida como Selic efetiva, mas que passou a se chamar taxa CDI ou DI, que é a média ponderada de todas as operações que acontecem entre os bancos. Por quê? Porque os bancos precisam estar com as suas posições zeradas, pelo menos. Então, assim, ele não pode emprestar mais dinheiro do que aquilo que ele tem disponível de investimento. Então, alguns bancos que emprestam mais do que tem, eles precisam recorrer a outros bancos para poder compensar essa diferença. E para isso eles pagam juros. Então, essas operações todas que acontecem todos os dias, elas acabam gerando uma média ponderada que é conhecida como a taxa de interbancário, ou a taxa CDI ou DI. Para que ela serve? Para compor produtos das instituições financeiras. Só que a partir de 96, para controlar a inflação, o governo criou o Comitê de Política Monetária, que é o Copom. Então, ele estabelece a taxa básica de juros e essa, então, é conhecida como a Selic Meta. Então, não é mais o movimento de mercado que determina a taxa básica que o governo está disposto a pagar pelos títulos que ele emite. Essa taxa tem como base o IPCA, lembra que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é estabelecida essa taxa para a emissão dos títulos de governo, e também os bancos partem dessa taxa para poder estabelecer as suas taxas de negociações. Como que é feita a composição das taxas de juros nas instituições financeiras? Então é muito simples, tem 3 elementos aqui. Tem a taxa livre de risco, que na verdade é a própria Selic, a taxa básica definida pelo Copom. Tem a taxa de risco, que é o componente para remunerar as instituições financeiras, e tem a inflação. Então, esses 3 elementos juntos, eles compõem a taxa nominal. É importante que quando a gente converse com alguém do sistema financeiro, entenda a diferença entre taxa real e taxa nominal. Por quê? Porque a taxa nominal engloba a inflação e a taxa real tira a inflação. Então, aí o terceiro elemento, que é a taxa de risco, na verdade é o que a gente chama de spread, que é a diferença entre a taxa livre de risco e a inflação e o custo do dinheiro. Aqui no Brasil, esse custo é o maior do mundo. Então, como que é composto esse custo? A gente tem um gráfico aqui onde dá para perceber, por exemplo, que a inadimplência representa quase 40%. Os impostos diretos estão em torno de mais ou menos 23%. E a questão dos lucros dos bancos, 34,02%. Só aí já dá para perceber por que o nosso custo de dinheiro no Brasil é tão alto. Os principais fatores são esses. Olha, num país onde você só tem 5 grandes bancos que detêm quase todo o dinheiro do país, você não tem concorrência. Então, a falta de concorrência no sistema financeiro acarreta que eles vão definir o lucro que eles querem, e isso interfere diretamente no custo do dinheiro. O risco de inadimplência, que é altíssimo, que está em quase 40% da composição aqui, se deve ao nosso sistema jurídico flexível, onde os processos demoram, as pessoas não pagam. Isso é meio inadmissível em outros países. Aqui acaba acontecendo que os bons pagadores acabam pagando mais por conta dos maus pagadores. Já falamos da carga tributária também, que é altíssima, e a instabilidade econômica e política, que também interfere demais, né, na questão do risco país. Então, com isso, aumenta-se a taxa de juros para atrair os investidores do exterior. E, por fim, o percentual de depósitos compulsórios. Essa é uma política monetária que o Banco Central adota para não deixar que os bancos emprestem todo o dinheiro disponível em conta corrente. O que isso significa? Que se os bancos
Por exemplo, um banco que tem uma presença no Brasil, emprestar todo o dinheiro que ele tem depositado em conta corrente, ele vai estar cobrando juros por isso e está criando dinheiro. E essa criação de dinheiro aumenta a inflação. Então, é um mecanismo importante de controle da inflação que o governo define um percentual que os bancos podem emprestar. Então, por exemplo, no Brasil hoje é 70% que tem que ficar parado. Os bancos só podem emprestar 30% do que está em conta corrente. Vamos agora para a nossa interatividade. Vamos olhar o nosso gráfico que tem um comparativo aqui do spread bancário com a nossa taxa Selic. Taxa Selic, então, é aquela baixinha que é representada por essa linha vermelha. E o spread bancário é a diferença, né? Aquele custo que a gente acabou de ver, que é essa linha azul. Então, dá para perceber que varia bastante e tem uma distância bastante grande. Então, vamos analisar o gráfico e responder qual alternativa é incorreta. A. O spread bancário se distanciou da taxa Selic, atingindo seu maior valor no início de 2017. B. A instabilidade política e econômica do país contribui para aumentar o custo do dinheiro. C. O spread aumenta quando existe alta concentração bancária no país. D. O spread aumenta quando a inadimplência aumenta. E E. O gráfico apresenta o spread bancário e a taxa Selic com uma amplitude constante ao longo do tempo. Voltamos já com a resposta.